Bom dia a todos vocês, meu nome é Valéria Gregório e dando continuidade a todos esses vídeos que eu tenho feito sobre cérebro, como aumentar o foco, aumentar a concentração e a grande maioria dos suplementos que são muito benéficos, hoje nós vamos falar sobre um suplemento muito interessante e o nome desse suplemento chama-se GABA. Ele vem ganhando muito espaço no mercado e recentemente os fabricantes eles estão afirmando que ele serve para regular diversas funções do organismo. Então, ele não se trata ainda de um suplemento completamente conhecido. Então, assim, gera-se ainda algumas dúvidas em relação aos reais efeitos que o suplemento à base de GABA tem causado. Então, é importante, primeiramente, nós falarmos o que é o GABA. O GABA, ele é um aminoácido e ele funciona como uma espécie de neurotransmissor no sistema nervoso central. Então, ele é considerado um neurotransmissor inibitório e ele vai inibir certas atividades cerebrais e, por isso, alguns profissionais têm afirmado que o GABA ele tem um efeito de acalmar o cérebro. E por isso ele vem se tornando um suplemento muito popular e além disso, alguns alimentos eles contêm a presença do GABA, que são o kimchi, o miso e o tempê. E para que serve o GABA? O GABA ele tem uma ação inicial no organismo, de acordo com um estudo publicado por um periódico chamado Nature, ele demonstrou que o GABA ele pode ajudar a reduzir o acúmulo de gordura no organismo. Então, isso pode significar que, caso o mesmo efeito seja visto também em humanos, ele pode aumentar a quantidade de substância no organismo a partir do GABA, pode ser uma ação muito estratégica para o tratamento da obesidade. E um estudo foi feito a suplementação com probióticos aliado ao GABA. E o que eles fizeram? Eles melhoraram a resposta em relação ao emagrecimento dos pacientes que estavam em tratamento de obesidade. O GABA tem um efeito também no ganho de massa muscular, então ele pode aumentar também a produção do hormônio GH, que vai melhorar a força muscular e a densidade óssea também. Por isso, o uso desse suplemento, ele também pode ajudar a melhorar a intensidade e a eficiência dos treinos de praticantes de atividade física. Então, à medida que um suplemento, ele melhora tanto a intensidade quanto a eficiência nos treinos, automaticamente nós vamos ter melhores resultados, tanto no ganho de massa muscular quanto na definição corporal. E o GABA, ele tem um efeito que ele melhora a qualidade do sono. Nós sabemos que um dos efeitos que contribui muito para o ganho ponderal consiste na pior qualidade do sono. Então, quando você tem um suplemento que ele ajuda a melhorar a qualidade do sono, automaticamente você vai melhorar, reduzir quadros de insônia, você vai melhorar as taxas metabólicas do seu paciente e automaticamente você vai conseguir melhores resultados. Então, alguns pesquisadores, eles observaram que 300 miligramas de GABA dia melhora a eficiência da qualidade do sono. E o mais importante, muitos medicamentos que são estimulantes para melhorar a qualidade do sono, eles têm um efeito de, primeiro, o paciente sempre vai precisar aumentar as dosagens e em um segundo momento, esses medicamentos, eles apresentam vários efeitos colaterais. No caso do GABA, foi observado que a dosagem de 300 miligramas dia, ela não leva a efeitos colaterais no paciente. Então, por isso que ele tem sido muito prescrito para pacientes que apresentam histórico de insônia. O GABA ele também tem sido muito utilizado para alívio da ansiedade. Então, a ansiedade ele é um problema que teve uma exacerbação muito elevada, principalmente após a pandemia. E o que nós percebemos? Que a ansiedade, ela faz com que o cérebro, ele não relaxe, ele não descanse e o indivíduo, ele começa a desenvolver, decorrente da ansiedade, um aumento da insônia. Então, o que o GABA faz? Pelo fato dele acalmar o cérebro e ele regular as atividades de neurotransmissão cerebral
e proporcionando uma sensação de relaxamento e principalmente diminuição da ansiedade, o GABA ele tem um efeito tanto em redução da ansiedade quanto melhora dos níveis de estresse. Então, pacientes que apresentam níveis muito elevados de estresse, existe uma recomendação em relação à utilização do GABA para controle de níveis acentuados de ansiedade. O GABA ele tem um papel também muito interessante em pacientes com déficit de atenção e com TDAH. O que acontece? O GABA ele tem um papel de melhorar tanto o foco quanto a atenção. Então, quando alguns pais recebem o diagnóstico que a criança apresenta hiperatividade, eles têm muito receio em iniciar a utilização de alguns medicamentos pelos efeitos colaterais que eles têm, principalmente o metilfenidato. E aí o que acontece? Existem algumas estratégias que podem ser benéficas e o GABA ele tem se mostrado muito eficiente nesse sentido. Então, o GABA, o que ele provoca? Os níveis desse neurotransmissor, ele geralmente está muito diminuído em pacientes que têm TDAH. Então, teve um estudo realizado por pesquisadores de Johns Hopkins University School of Medicine. E o que eles verificaram? Que pacientes com TDAH tinham baixos níveis de GABA. E aí, quando eles fizeram a suplementação, essas crianças apresentaram uma melhora dos níveis de foco e atenção. Então, o GABA, ele apresentou uma resposta muito positiva em pacientes que apresentam TDAH e hiperatividade. Então, é muito importante, sempre eu gosto de conversar isso com os pacientes, porque existem muitos suplementos que são muito benéficos. Então, às vezes eles vão ter uma eficácia muito boa e a gente vai evitar com que o paciente precise tomar tanto medicamento ao longo da vida dele. O GABA ele também tem um papel em reduzir a inflamação, então o GABA ele tem um papel anti-inflamatório e isso contribui muito para o tratamento de doenças autoimunes, principalmente lúpus e artrite. Quando a gente começa a falar muito bem de um suplemento, sempre vem aquela pergunta, né? Mas e aí? Qual o efeito colateral? A gente sempre quer saber, né? Qual que é a precaução que eu tenho que ter em relação ao GABA? Então, apesar de ser uma substância considerada bastante segura, nós precisamos prestar muita atenção em relação aos efeitos colaterais e nós sempre devemos tomar algumas precauções em relação ao uso do GABA. Então, mulheres grávidas devem evitar, principalmente mulheres que estejam em amamentação. O suplemento ele pode causar sonolência em algumas pessoas, então geralmente a gente pede para quando você tomar o suplemento, você não vai dirigir longas distâncias. Tomar muito cuidado também com altas dosagens de GABA, porque elas podem causar uma espécie de vermelhidão e formigamento na pele. Hoje, nós ainda não temos uma recomendação oficial da quantidade de GABA que deve ser suplementada para os pacientes. Então, os estudos eles já estão mostrando algumas dosagens que são eficazes, mas eles não chegaram a resultados conclusivos. Então, é muito importante sempre você procurar um profissional habilitado, um nutricionista, para ele verificar a real necessidade e a real indicação da suplementação de GABA no seu caso. E, apesar do GABA contribuir com a perda de peso, melhorar o ganho de massa, diminuir a insônia, melhorar a tranquilidade, te deixar uma pessoa mais calma, a gente deve lembrar que nós precisamos também ter uma rotina para evitar a ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou ansiosa. Mas essa ansiedade, às vezes, ela é impulsionada por alguns fatores que você mesmo pode estar fazendo. Então, o que a gente recomenda? Antes de dormir, para você evitar o uso de celulares, computadores e principalmente televisão, para você tentar diminuir ao máximo os estímulos sonoros e as luzes antes de você dormir. E é importante também você evitar comidas pesadas próximo a horários que você for dormir, porque isso também pode afetar muito a qualidade do seu sono
E lembrando que se você afeta a qualidade do seu sono, automaticamente nós temos um prejuízo em relação à qualidade do seu dia no outro dia. Porque nós sabemos que uma alimentação boa, um sono bom, atividade física e uma hidratação, eles são condições que melhoram muito a redução do estresse, a redução da ansiedade e principalmente levam a uma melhor qualidade de vida. Então, eu espero que vocês tenham entendido. É interessante a gente sempre procurar um profissional habilitado, mas é mais interessante ainda a gente passar todas as informações para vocês, todas as novidades que nós vamos encontrando e que vai ajudar você a melhorar seu foco, a melhorar sua concentração, a melhorar sua disciplina, a diminuir sua ansiedade. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus!